Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí bem alto na sua casa. É um prazer poder estar com você aqui mais uma vez, nesta manhã abençoada de domingo. Obrigado por você estar aí abrindo a porta da sua casa para receber a palavra de Deus, para participar com a gente deste culto, deste domingo de manhã. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família. Chegou aquela hora gostosa de reunir todo mundo aí na sala, todo mundo que está aí na sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos, para juntos nós participarmos desse momento especial do nosso culto, que é exatamente o momento da palavra de Deus, o momento de nós ouvirmos a voz do Senhor para as nossas vidas. E nós estamos nesses cultos de domingo pela manhã, trazendo a nossa série de mensagens sobre a fundamentação da nossa fé. Então, que nesta manhã, mais uma vez, você possa abrir o teu coração para ter essa fé ratificada, essa fé bem fundamentada no teu coração, como uma base da sua vida que ela é, para que você então possa vencer todas as intempéries da vida, todas as dificuldades que têm se levantado. Antes de começarmos, eu gostaria de saber como você está. Está tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem aí na sua casa? O desejo de Deus e o desejo também do nosso coração é que tudo esteja exatamente assim. Tudo bem, tudo na maior tranquilidade, tudo numa tremenda harmonia, que vocês possam estar desfrutando da paz sobrenatural que só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você neste momento, para que a gente possa começar essa nossa mensagem da manhã. Então, se você puder aí na sua casa, feche seus olhos agora, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento ímpar, ó Pai, por este momento especial, onde o Senhor nos concede a graça de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, mesmo à distância, mesmo pelas redes sociais, mas isso não importa, porque para o Senhor não existe distância, e eu creio que neste momento estamos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, adorando e dignificando o nome do mesmo Senhor, do mesmo Deus, e reunidos na força e no poder do mesmo Espírito Santo. Então, meu Deus, que o Senhor nos conceda a graça de poder ouvir e compreender a Tua palavra para as nossas vidas nesta manhã. Te louvo junto com o Teu povo nesta manhã, junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, os amigos e amigas que estão junto conosco neste momento, e faço isso com alegria no coração, com perdão dos nossos pecados, porque nós o fazemos em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos tratando exatamente deste assunto tão importante que é a fundamentação da nossa fé, e eu quero ler com você, como nós sempre fazemos aqui no início dessas mensagens, o texto que está em Romanos capítulo 1, Epístola aos Romanos capítulo 1, no versículo 16 até o 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vou repetir essa última frase para você: o justo viverá por fé. Amém. Então, meus queridos irmãos, como nós acabamos de ler no texto da palavra do Senhor, o justo viverá por fé. Ou seja, não está escrito na palavra do Senhor que qualquer pessoa vive por fé. Não, não é isso que está escrito. Entenda, por exemplo, quem pode exercer a medicina? É claro que é o médico. Essa é uma condição única para se exercer a medicina, tem que ser médico. Da mesma forma, só o justo pode viver, ou seja, pode exercer a fé. Quem então está qualificado a viver por fé? Exatamente o justo. E quem é o justo? Somos nós que um dia recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso significa dizer que nós estamos qualificados por Deus para exercer a vida pela fé, para viver a fé verdadeira que só o Senhor pode nos dar. E veja, o exercício eficiente e correto de algo, ou seja, de algum trabalho, por exemplo, depende muito da qualificação da pessoa. Ou seja, quanto mais qualificada a pessoa tiver,
tiver, maior será a eficiência, ok, do trabalho que advém desta qualificação. E hoje em dia o que se busca mais é exatamente isso, a qualificação do trabalho, por exemplo. Por que se faz isso? Para aumentar cada vez mais a eficiência ou a produtividade daquilo que se faz. Então, meus queridos irmãos, se fé é um assunto tão extenso, um assunto tão importante, um assunto falado por toda a Bíblia. E a gente pode observar, a gente se lembra como a gente tem falado aqui, nessas mensagens de domingo pela manhã, a Bíblia não fala apenas uma vez nessa questão do justo ter que viver pela sua fé. Não, a Bíblia fala em 4 ocasiões diferentes, em 4 oportunidades diferentes, a Bíblia diz: o meu justo viverá por fé, o justo viverá pela sua fé. A Bíblia fala de uma maneira enfática, de uma maneira exaustiva, essa questão da vida do justo ser uma vida pela fé. Então, por que motivo, então, o povo de Deus, ou seja, nós, os cristãos, são poucos, muito poucos, aqueles no nosso meio, que vivem a vitória dessa fé, ou seja, que vivem a eficiência dessa fé. Porque, veja bem, viver a vitória, ou seja, a eficiência do exercício da fé, depende do tamanho da consciência que nós temos sobre ser justiça de Deus. Qual a consciência que nós temos tido dessa verdade de que nós somos justiça de Deus? Eu quero ler com você, 2 aos Coríntios, no capítulo 2, aliás, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, aleluia, você pode dar um aleluia aí? 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 19, diz assim, 2 aos Coríntios 5, no versículo 19, diz, a saber, aliás, vamos pegar a partir do 18, diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E o versículo 19 diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. No versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E no versículo 17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Amém, aleluia. Então você perceba que o ser nova criatura é ser nascido de Deus. Você pode dizer amém? Nós somos novas criaturas porque nós nascemos de Deus. É receber a natureza de Deus. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa e ao nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus, essa natureza pecaminosa saiu e a natureza de Deus passou a fazer parte da nossa vida. Então, por causa disso, ser nascido de Deus, então, é a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, toda a justiça de Deus para com o homem tem a ver com a substituição da sua natureza. Nós só podemos ser feitos justiças de Deus porque ele substituiu a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza pecadora, pela sua natureza. Nós passamos a ter a natureza de Deus, aleluia, quando fomos feitos novas criaturas, e isso é maravilhoso demais. Veja que condição maravilhosa, é ou não é, que Deus nos colocou. Nos tirou a velha natureza e colocou em nós a sua própria natureza. Hoje nós temos a natureza divina, exatamente pelo fato de um dia termos crido em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e assim então nos tornamos essa nova criatura, fomos colocados nessa condição que nós estamos hoje. Então, com tamanha verdade feita em favor dos homens, a pergunta então é a seguinte: o que é, afinal, a justiça de Deus? Ok? Vamos lá então. A justiça de Deus é a manifestação da graça salvadora de Deus, nos substituindo na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa, pelo perfeito sacrifício do seu Filho amado Jesus, destruindo então para sempre o poder do pecado, ou seja, a natureza pecadora que nos afastava de Deus numa condenação eterna. Ou seja, essa é
a síntese, ou esta é, vamos dizer assim, a essência da justiça de Deus. O fato de nós termos nascido de novo e aí fomos feitos, então, justiça de Deus, e toda essa justiça de Deus para conosco tem a ver exatamente com essa troca da natureza, esse novo posicionamento. A justiça de Deus agora está presente na nossa vida, nos afastando assim, retirando de nós aquela condição que nos afastava dele, que era a condição de morte espiritual e assim condenação eterna. Então, veja bem, ser justiça de Deus, então, tem as suas implicações. Algumas coisas estão aí envolvidas dentro desse contexto de nós sermos a justiça de Deus. Vamos lá. Justiça de Deus, então, é ser, por exemplo, receber de volta a natureza que Adão havia perdido. A gente lembra que Adão possuía a natureza de Deus, não é verdade? Antes da queda, e a partir do momento em que Adão pecou, ele perde essa natureza. Ele passa a ter então uma natureza pecaminosa, ou seja, ele então perdeu aquela condição inicial com a qual o Senhor o colocou lá no jardim, uma condição de pureza, uma natureza pura, uma natureza santa, ou seja, a própria natureza de Deus. Aquilo que Adão perdeu então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Jesus conquista de novo para nós aquela condição, ou seja, tira de nós a condição de natureza pecaminosa e coloca novamente a natureza de Deus em nós. Também é ser nova criação por dentro, ou seja, tudo por dentro de nós se fez novo. No nosso espírito nós fomos renovados, Deus nos deu uma nova condição, Ele nos fez nascer de novo da água e do espírito dentro de nós, no nosso espírito, ou seja, então Deus começa essa transformação de dentro para fora na vida daquele que se tornou justiça de Deus, uma transformação interior. Ser justiça de Deus também é ser livres da escravidão eterna do pecado, ou seja, da morte espiritual eterna. Antes de Jesus, nós estávamos condenados à morte eterna. Depois que nós fomos feitos justiças de Deus, através do sacrifício de Jesus, o que é que aconteceu? Nós fomos libertos da escravidão. Lembra? Nós éramos escravos do pecado. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Então, pela graça, nós fomos salvos. Isso veio pela fé, não veio de nós, é um dom de Deus, e pela fé então nós tomamos posse dessa salvação e consequentemente da justiça de Deus. Também é ter a liberdade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa. Olha que coisa legal, nenhum sentimento de culpa, nenhum medo ou nenhum sentimento de inferioridade. Muitas vezes a pessoa fica, mas eu era tão terrível antes de receber a Jesus, eu era uma pessoa má, eu era uma pessoa ridícula, eu era uma pessoa que não tinha escrúpulos. Não, isso aí não importa mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui mesmo na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, eu vou ler com você, Romanos 8, versículos 1 e 2 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, olha que coisa linda, olha que declaração maravilhosa da palavra da verdade, da palavra do nosso Deus. Não existe mais nenhuma condenação para nós que nascemos de novo, para nós que fomos feitos novas criaturas, para nós que somos feitos justiça de Deus. Então ninguém pode condenar você, ninguém tem o direito de condenar você, ninguém tem o direito de trazer culpa para a sua vida. Então você não precisa viver carregando peso, carregando fardo de condenação, traumas do passado, nada disso você precisa carregar, porque você foi liberto pelo sangue de Jesus, você foi justificado pelo sangue de Jesus, e isso tirou toda a condenação que pairava sobre a sua vida. A partir do momento que você foi justificado pelo sangue de Jesus, Deus olha para você e não vê mais culpa, porque Ele olha para o teu coração e lá Ele vê a marca do sangue precioso do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Aleluia! Também é ter o direito de viver com saúde, de viver em paz, de viver cheio do Espírito Santo e de viver cheio de alegria. Olha que coisa linda. Tudo isso está implícito na questão de você ser justiça de Deus, de você ter se tornado justiça de Deus. Também é ser perdoado de todo o pecado e de toda a iniquidade. Jesus nos perdoou quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, ou seja,
todos os nossos pecados, toda aquela conta do pecado, quando nós éramos escravos do pecado, toda aquela conta que pesava contra nós, Jesus Cristo levou sobre si. Ou seja, a Bíblia chega a dizer que ele rasgou a cédula, né, da dívida que pesava contra nós, pagando com o seu sangue o preço pelos nossos pecados. Olha que coisa linda, que coisa eterna, que coisa poderosa sobre as nossas vidas. Também a ser reconciliado com Deus de forma a viver em comunhão com Ele. Pelo fato de Jesus Cristo ter nos justificado, ter entregue a sua vida por nós, isso também criou um novo caminho, um acesso direto ao Pai. Um acesso que antes nós não possuíamos, mas que a partir do momento que fomos justificados pelo sangue de Jesus, passamos a ter esse acesso, porque na condição anterior nós não tínhamos a mínima possibilidade de entrarmos na presença de Deus, exatamente porque havia uma culpa sobre nós, havia uma condenação sobre nós, havia uma natureza pecaminosa sobre nós que não nos permitia, em hipótese alguma, chegar na presença do Deus que é santo, do Deus que é separado, do Deus que não tem nada a ver com o pecado. Então, só na condição de justificados nós poderíamos chegar na presença de Deus, ou seja, só sem culpa, não é verdade? Só com a conta paga, com o acerto de contas feito, nós então poderíamos ter esse acesso à presença de Deus. Jesus fez esse acerto, Jesus pagou essa dívida que pesava contra nós, nos justificando pelo seu sangue, e a partir daí nós tivemos então esse acesso livre e maravilhoso à presença de Deus, podendo assim viver em comunhão com Ele. Você pode dar um aleluia aí na sua casa? Glória a Deus. Então, a verdadeira justiça de Deus é ser tornado numa nova criatura que usa a autoridade e o domínio sobre as trevas. Aleluia! O inferno deve ficar muito irritado comigo e com você, porque nós temos autoridade sobre as trevas. Essa nova criação na qual nós nos tornamos da parte de Deus, nos deu autoridade sobre todo o mal. E nós temos então autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do mal. Olha que coisa maravilhosa. Então, toda a obra do mal, por causa da justiça de Deus, pelo fato de você ser justo do Senhor, está debaixo dos teus pés. Você tem autoridade sobre todo o mal. Jesus, quando enviou os 70, ele disse: eis que vos dei autoridade para expulsar demônios, ou seja, para quebrar o poder das trevas. Então você perceba que coisa linda, essa autoridade está no nome de Jesus, e o nome de Jesus foi dado a nós, porque nós fomos feitos justiça de Deus. Então diga para quem está com você aí na sua casa: você tem autoridade sobre todo o mal no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Também fomos tornados num verdadeiro Filho de Deus que usufrui de toda a herança do Senhor, ou seja, de todas as promessas que Deus tem para nós. Que coisa linda! Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, herdeiro das promessas de Abraão e de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a sua vida, para mim e para você. Todas essas promessas, toda essa herança pertence a nós. Ninguém mais tem direito a essa herança, a não ser nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa! Significa dizer que para todas as situações da sua vida, para todos os problemas que acontecem, para tudo aquilo que se levanta contra você, existe uma promessa da parte de Deus. Eu não sei se você já leu o livro de Provérbios, mas quando você tiver um tempinho, tiver uma oportunidade, eu espero que você aproveite esse tempo que você tem ficado em casa, se é que você tem ficado, se você não tem tido que sair para trabalhar num serviço essencial, então, se você tiver esse tempo, você leia o livro de Provérbios e você vai ver quantas promessas tem ali em Provérbios para o justo. Tem uma parte desse livro de Provérbios que faz uma contraposição entre a vida do justo e a vida do ímpio. E você vai ver então quantas promessas tem ali para o justo. É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Essa semana mesmo eu estava lendo esse livro de Provérbios e eu fiquei assim maravilhado. Eu falei: Senhor, como Tu és maravilhoso para com aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Uma coisa assim muito libertadora, uma coisa muito recompensadora de saber, apesar das intempéries que a gente também tem que enfrentar, como todas as pessoas do mundo, como Deus tem coisas maravilhosas para nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus.
Também fomos colocados transformados numa pessoa que se posiciona para vencer sempre. Olha que coisa linda. O justo, ele tem essa prerrogativa de, como justo, poder se posicionar para tomar posse da vitória sobre todas as coisas que se levantam na sua vida. Isso é uma questão de posicionamento. Vencer sempre as dificuldades da vida é uma questão de posicionamento. Muitas vezes a gente não sabe porque a gente não consegue vencer determinadas situações. É exatamente pelo fato da gente não estar posicionando da maneira correta, não estar se posicionando como justos de Deus, como aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. E aí a gente não entende muitas vezes por que aquela palavra não se cumpre na nossa vida, quando a Bíblia diz: sobre todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aquela outra palavra poderosa que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente se posiciona nessa questão da justiça de Deus que está sobre as nossas vidas, certamente nós estamos aptos para vencer todas as situações que têm se levantado na nossa vida. Isso é o que diz a palavra da verdade. Também fomos feitos igreja, ou seja, corpo de Cristo, que se assenta nos lugares celestiais. Olha que coisa linda. Pela fé, como diz a Bíblia, nós estamos assentados em lugares celestiais, ou seja, no lugar de honra. Espiritualmente falando, nós já estamos lá, já estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais. Isso é uma prerrogativa maravilhosa daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, e sabendo que ninguém pode nos demover dessa posição, ninguém pode tirar a gente dessa posição, e muitas vezes a gente não ocupa o lugar que nós deveríamos estar ocupando, e por causa disso acabamos pagando um preço alto, acabamos deixando de receber uma série de situações maravilhosas que pertencem a nós. Isso nos traz à memória o que nós somos em Cristo, qual é a posição que nós ocupamos em Cristo e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Cristo não vai fazer coisas por nós, Ele já fez. Agora, quando a gente se posiciona, quando a gente se assenta nos lugares celestiais, que é o lugar que espiritualmente nós estamos hoje, nós então passamos a ter essa noção, passamos a ter essa percepção de que nós podemos desfrutar de coisas maravilhosas em virtude da condição que nós fomos colocados. Então, por que é que é tão importante conhecer sobre o que é ser justiça de Deus? Primeira coisa, porque é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na nossa vida. Veja bem, as promessas de Deus, ou seja, o cumprimento das promessas de Deus, tem uma relação direta com o direito que nos é dado pelo Senhor, ok? Então, para que a gente veja essas promessas se cumprindo na nossa vida, como justo que somos, precisamos entender que existe essa relação, não tem como dissociar isso, ok? Nós temos o direito que nos foi dado de sermos justos de Deus e, consequentemente, de ter aí as portas das bênçãos abertas sobre as nossas vidas. Então, se eu desconheço toda a base do meu direito, eu não me posicionarei para receber as promessas. É mais ou menos assim. Vamos trazer aqui para um exemplo bem prático da nossa vida diária. Por exemplo, o governo lá estabelece, eles baixam uma lei que todo cidadão passa a ter direito de, no mês de março, ir lá e sacar o seu, como é o nome daquele negócio? Fundo de garantia por tempo de serviço. Então, ele baixa essa lei que todo mês de março o trabalhador pode ir lá e sacar aquela grana lá do fundo de garantia. Aí o que acontece? Você não toma conhecimento desse direito que você tem, dessa lei que te deu esse direito. O que vai acontecer? Você não vai lá na fila do banco retirar o dinheiro que você tem direito. Por quê? Você não tem conhecimento da lei que te passou a te dar esse direito. Então, se a gente não tem conhecimento de que eu sou um justo de Deus, de que eu fui feito justiça de Deus, eu não vou também me posicionar para usufruir das coisas, das vantagens que advêm desse direito de eu ser feito justiça de Deus. Você percebe? Então, se eu desconheço o meu direito, como é que eu vou então lançar mão desse direito? O resumo é esse. Se eu desconheço o meu direito como justo de Deus, como é que eu vou lançar mão de todas as prerrogativas que advêm exatamente desse direito de ser feito justiça de Deus? Ou seja, como é que eu vou lançar mão das promessas? Como é que eu vou querer que as promessas se cumpram na minha vida? A segunda coisa que está envolvida nessa questão da importância de saber que nós somos justos de Deus é porque é o fundamento onde a nossa fé, ou seja, onde a nossa crença é construída. Ou seja, a nossa fé tem como
como base o fato de nós sermos feitos justiça de Deus. Então, como crescer e ser fortalecido em fé, se não existir um fundamento para essa fé? Ok? Então, todo o plano de salvação é construído com base na justiça de Deus, ok? Se quisermos, então, viver de fato as realidades da nova criatura que nós somos, nós precisamos, então, conhecer bem o que é ser justiça de Deus, ou seja, o que é ser feito justiça de Deus. A terceira razão, porque é onde nós compreendemos o verdadeiro amor de Deus e descansamos nele, descansamos no amor do Senhor. Então, veja bem, só no Novo Testamento é citado mais de 100 vezes sobre a justiça de Deus. Então, se é o desejo de Deus, se o desejo de Deus é que todo homem encontre a sua justiça em Jesus Cristo, é porque isso prova o quanto o Senhor ama os homens, ou seja, o quanto o Senhor ama a humanidade, ok? Então, a gente precisa ter a noção dessas coisas para que a gente esteja com a nossa fé bem fundamentada na justiça de Deus, porque essa justiça é exatamente a base da nossa fé. Então, vamos ver agora como recebemos a justiça de Deus. Como é que você acha que a gente recebe a justiça de Deus? Não se esqueça que nós estamos tratando do assunto da fé. Então, recebemos a justiça de Deus pela única forma possível de receber algo da parte de Deus, exatamente pela fé. Amém? Então, veja bem, Hebreus 11:1 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, eu não posso receber nada da parte dele. Então, eu preciso crer em Deus, crer no poder de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente parte desse princípio da fé para acreditar em Deus e assim agradá-lo e receber tudo aquilo que ele tem para nós, inclusive a justiça de Deus, ok? Romanos 5, versículo 1, na versão da Bíblia Viva, diz assim: portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Aleluia! Veja que termo legal, que palavra bonita. Desde que fomos declarados justos à vista de Deus, ou seja, nós fomos declarados justos. Deus nos declarou a partir de hoje, a partir do momento em que ele recebeu a Jesus, em que ela recebeu a Jesus, ele passou a ser justo. Que coisa linda, que declaração maravilhosa. Eu posso imaginar a alegria do coração de Deus quando tem que declarar alguém justo, não é verdade? Então, pela fé, você foi declarado justo em nome de Jesus. Vamos ler aqui Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, no versículo 21. Romanos capítulo 3. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui. Romanos capítulo 3, do versículo 21 a 26, diz algo interessante para a sua vida. Romanos 3, de 21 a 26, diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha aí, a justiça mais uma vez associada à fé. Então, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Se você creu, isso está sobre a sua vida. Essa palavra faz parte da sua vida. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Você pode dar mais um glória a Deus aí? Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E o versículo 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Então Deus justificou você, Deus declarou você justo. E o versículo 28 diz assim:
Vá no 28 agora, diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, existe uma relação muito estreita de fé e justiça. Elas estão diretamente relacionadas. Sem a justiça de Deus não existe fé, ok? E sem o exercício da fé não existe justiça se manifestando na vida de ninguém. Então veja que coisa linda, a justiça e a fé andando juntas, caminhando de mão dadas. Uma coisa não existe sem a outra. Não tem como eu ter fé sem ter sido justificado, e não tem como eu ser justificado se não for pela fé. Que coisa linda, né? Quem está entendendo aí, diga amém na poltrona da sua casa. Glória a Deus. Então, ser feito justiça de Deus, presta bem atenção nisso agora, que isso é muito importante. Ser feito justiça de Deus não é um processo que envolve etapas de aperfeiçoamento. Não, não é isso. Não vamos aos poucos nos tornando justiça de Deus. A justiça de Deus é uma transformação automática. É algo que acontece automaticamente. Na hora exata em que eu recebo a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, eu sou declarado justo. Glória a Deus. Por exemplo, você creu, então você se tornou justiça de Deus. Independente do tempo que você tenha de evangelho, se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, ou 1 hora ou 1 minuto de evangelho, a partir do momento que você creu, se tornou uma nova criatura, você foi declarado justo, você foi feito justiça de Deus. Então é uma transformação que acontece automaticamente ao receber a Jesus e assim se tornar nova criatura. Então, veja bem, nós não crescemos em ser justiça de Deus. Nós não seremos mais justos do que somos agora, mas podemos crescer no conhecimento, ou seja, na revelação acerca da justiça. Amanhã eu não vou ser mais justo do que hoje. Ok? Daqui a 10 anos eu não vou ser mais justo do que hoje. Isso não se altera. Eu fui declarado justo e ponto. Mas o meu conhecimento com relação à justiça de Deus pode aumentar. A revelação que eu tenho acerca de ser justiça de Deus pode aumentar à medida em que eu vou conhecendo mais e mais sobre esse assunto tão importante através da Bíblia Sagrada. Então, não se cresce em justiça, mas se cresce no conhecimento revelado, ou seja, na consciência sobre a justiça de Deus. Quanto mais eu me torno consciente sobre a justiça de Deus, mais eu vou ser abençoado. Então, no que nos tornamos, não pode ser mais roubado, ou seja, ninguém pode mais roubar de você, ninguém pode mais tirar de você essa condição de você ser um justo de Deus. Mas nós podemos ser roubados sim na nossa consciência do que nos tornamos. Ninguém pode nos roubar a condição de sermos justos, mas podem tentar nos roubar essa consciência, tentar nos fazer passar desapercebido, deixar passar desapercebido essa noção, essa consciência profunda de que nós fomos feitos justiça de Deus, porque se nós não tivermos essa consciência viva dentro de nós, nós vamos estar assim abrindo mão de todos os privilégios que advêm dessa condição de ser um justo de Deus, como por exemplo, de ver as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Então que você possa abraçar essa condição, que você possa a cada dia procurar aumentar a sua consciência, a sua noção, ter sempre isso vivo na sua mente e principalmente no seu coração, que você é um justo de Deus e consequentemente você está apto, está em plenas condições de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Não abra mão de viver as promessas de Deus, porque elas são para os justos de Deus, que se tornaram novas criaturas e assim pela fé foram feitos justiça de Deus. Não abra mão de ser cheio do Espírito Santo. Não abra mão de viver a alegria do Senhor na sua vida, porque essa alegria é a força do justo. Essa alegria é aquilo que nos impulsiona para vivermos sempre caminhando em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Não abra mão também de ver tudo aquilo que Deus conquistou, que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário se cumprindo na sua vida. Não abra mão de andar leve, de não aceitar condenação, de não ficar carregando fardos desnecessários sobre a sua vida, porque Deus olha para você e vê você limpo. Deus olha para você e vê você mais alvo do que a neve. Deus olha para você e vê você sem culpa, porque Jesus Cristo pagou a sua dívida. Ele levou sobre si
todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. E quando Deus olha para o teu coração e vê aquele coração purificado com a marca do sangue de Jesus, Deus diz: aquele é justo, aquele já foi declarado justo pela força do meu poder, pelo poder da verdade, pelo poder da palavra da verdade. E ninguém, nem o diabo, nem o mundo, nem as pessoas, pode roubar essa condição de você. Então, não abra mão de ter essa consciência viva, essa consciência sempre fortalecida de que você foi feito justiça de Deus e que você está apto, está pronto para viver todas as maravilhas que advêm desse fato tão marcante que aconteceu na minha e na sua vida quando nós nos tornamos novas criaturas. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, e você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa estar nessa condição, você precisa dar o passo mais importante da sua vida. Que passo é esse, pastor? É exatamente o passo em direção a Jesus, o passo de reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, crer que Deus o enviou para pagar a sua dívida, a dívida que pesa contra você, e ele pagou isso na cruz do Calvário, pagou essa dívida, crer que ele é o seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados passados e assim recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, e você vai estar sendo assim declarado um justo de Deus e vai passar então a ter direito a todas essas prerrogativas que advêm do céu para a vida do justo. Amém? Então, se você está nessa condição também, eu vou estar orando agora por você. Feche seus olhos aí onde você está. Você também, meu irmão e minha irmã, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero orar por todos aqueles que ainda não te conheciam e estão passando a te conhecer agora, estão tomando neste momento a decisão mais importante de suas vidas, que é de crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e estarem agora na condição de novas criaturas, justificados aos olhos do Senhor, declarados justos pela fé, pela palavra do Deus que pode todas as coisas, pela palavra da verdade, pela palavra que não pode falhar. Então, meu Deus, eu entrego cada uma dessas pessoas em tuas mãos, agora nossos irmãos em Cristo Jesus, e estão exatamente nessa condição de justificados pelo sangue do Senhor. Agora, meu Deus, eu também quero te pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, que estão conosco neste momento, aí no aconchego dos seus lares, que o Senhor possa estar ratificando esta palavra no coração deles, ativando, meu Deus, ou reavivando a consciência da condição que eles estão por terem sido justificados pelo sangue do teu Filho amado Jesus. Meu Deus, que seja uma manhã de reflexão, mas acima de tudo uma manhã de paz, uma manhã de glória, uma manhã da alegria do Senhor, uma manhã de promessas se cumprindo na vida de todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, muito obrigado por este momento especial em que mais uma vez nós podemos tocar num assunto tão importante que é exatamente a fundamentação da nossa fé. Meu Deus, damos a Ti a honra, a glória e o louvor que somente a Ti são devidos, e fazemos isso com alegria no coração porque o fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom, foi um prazer muito grande poder ter estado com você mais uma vez. Obrigado por me deixar sentar aí na poltrona da sua casa nesta manhã abençoada de domingo. Eu quero deixar aqui um convite para que logo mais você possa estar conosco a partir das 19 horas para o nosso culto de louvor e adoração a Deus, onde nós vamos estar também ministrando a Santa Ceia do Senhor, que você possa aí na sua casa preparar o seu cálice, preparar o pão da mesa, para que você com sua família possa participar deste momento tão especial, onde a gente vai trazer à memória mais uma vez o sacrifício último e perfeito de Jesus Cristo, pagando a nossa dívida com o pecado e nos tornando justiça de Deus. Então, que você possa preparar tudo de uma maneira simples, mas deixa aí preparado o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o vinho, ou o suco de uva, que simboliza aí o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós vamos estar aqui da igreja ministrando a Santa Ceia do Senhor sobre a sua vida, e vamos juntos então estarmos mesmo à distância, assentados à mesa com Jesus. Amém? Então espero você logo mais às 19 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e vamos então estar juntos participando da Santa Ceia do Senhor. Foi um prazer mais uma vez poder estar com você. Tenha um restante de domingo abençoado, um almoço muito bacana, muito legal aí com a sua família. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até logo mais às 19 horas, se assim nos permitir o Senhor. Tchau, tchau. Fique com Deus.